Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, e acompanhe nossos vídeos. Agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Contamos até o momento com 7 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós conversaremos sobre o Show do Varela, o nosso programa de rádio, que nós pretendemos retornar a apresentá-lo com a força do nosso público, dos amantes do rádio, do incentivo, do ato de apoio, né? Então, nós estamos esperando, né, por parte do nosso querido público, ouvinte, e daqueles que amam o rádio, através de patrocínios e ajudas, né? Qualquer ajuda será bem-vinda para que nós possamos fechar o contrato com a rádio, se for possível. Nós pretendemos voltar para a Rádio Costa Oeste FM 87.9, diretamente do nosso querido Antônio Bezerra, lá na direção geral Bispo Paiano, na coordenação geral Chico Tavares, o Fernandinho, e juntamente com toda a equipe da Rádio Costa Oeste FM 87.9. Esperamos que tudo esteja bem, né, que a rádio esteja no ar, e que nós, assim que for possível, nós procuraremos fechar um contrato com as bases dos anteriores, né? O nosso contrato era de 8 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira, um programa diário, né? Só não sábado e domingo. Portanto, Show do Varela. Se você quer ser patrocinador, quiser patrocinar o nosso programa, ou então qualquer ajuda que você puder dispor de uma maneira solidária, né? Através da solidariedade, do gesto. Então, gesto solidário, qualquer ajuda será bem-vinda. Então, nós apresentamos para o nosso querido público, para os amantes do rádio, a nossa conta na Caixa Econômica Federal, Agência Senhora de Fátima, 1956, Agência 1956. Titular Jonas de Souza Varela, e a conta 789-696-891-7, né? 789-696-891, dígito 7, não é? Então, logo que seja possível, né, nós procuraremos fechar um contrato. Se, como eu já falei, se tudo tiver tudo direitinho, a rádio no ar, tudo em forma, tudo em paz, porque nós vimos aí o que a Covid fez, né, o estrago que ela causou na economia, né, em todos os setores aí da vida, da nossa vida. Mas está tudo voltando à sua normalidade. Então nós aguardamos os gestos solidários por parte do nosso querido público e dos amantes do rádio. Falando um pouco sobre o nosso programa da Rádio Costa Oeste, né? A qual nós pretendemos retornar. É um programa de variedades, notícias, esporte, né? Principalmente futebol, humor, quadros variados, diversos, né? São muitas emoções, né? Então, um dos nossos quadros que nós apresentamos é justamente um quadro que nós trouxemos lá do nosso início da trajetória do rádio cearense. Será a Rádio Clube ainda em 2001, 1º de dezembro de 2001, né? Nós levamos ao ar para o nosso primeiro programa, que lá era Caçoado Varela.
lá com o Dr. Manuelito, de saudosa memória, Dr. Angélica Cavalcante, Mamedes Teixeira, né? Citando esses aí de toda a equipe. Aurélio Brasil, né? O Grisalho das Madrugadas, Seresta da Clube, né? O maior seresta do Brasil, Carlos Alberto e Fernando C., A Vida do Alvinegro, e por aí vai. Muitas emoções, né? Então, o nosso quadro, vamos aqui falar sobre alguns aqui, só para citar como exemplo. O nosso quadro Rei Eu, por exemplo, o BG que identificava o quadro era justamente Meu Cachoeiro, né? Tocava aquela musiquinha: Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei, certo? Então, era o início do quadro. Então, eu falava sobre o rei Roberto Carlos e dizendo que então vou prestar uma homenagem ao rei Roberto Carlos, cantando uma música, né? E você poderá fazer o mesmo, falar para o nosso público. Ligue aqui e participe. Homenageie o rei Roberto Carlos. Aí eu cantava uma ou mais músicas, né? Dependendo do momento, né? Da inspiração. Eu cantava, por exemplo, né? Eu dizia assim: olha, eu gosto muito da música Amélia, né? Acredito que tenha sido Ataúfo Alves que gravou, mas o rei Roberto Carlos também gravou Amélia, né? Eu achei linda na gravação também do rei Roberto Carlos. Muito legal mesmo. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência. Não vê que eu sou um pobre rapaz. Aí vai. Aí então eu homenageava com outras músicas, né? Por exemplo, tanto tempo longe de você, quero ao menos te falar. A distância não vai impedir meu amor de te encontrar. Para mim não adianta tantas coisas sem você. Eu então me desespero, por favor, meu bem, eu quero sem demora te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e por aí vai. Aí então, o nosso querido público, né, os fãs do rei Roberto Carlos, todas as cidades, né, aí nós aguardávamos as ligações e as participações. E na reta final, já na proximidade de encerrar o quadro, nós, na medida do possível, nós levávamos ao ar, né, as músicas originais que nós cantamos durante o quadro com o rei Roberto Carlos, para aumentar mais as emoções, né? Segundo o rei, são muitas emoções. Então é assim. Então nós criamos muitos quadros por inspiração de momento, né? Algum fato que acontece, os fatos do dia a dia, né? Do cotidiano. Então, um amigo meu me chamava sempre de Mestre dos Mestres, eu criei o quadro Mestre dos Mestres. O BG do quadro, Luz Divina. Essa luz só pode ser Jesus, com o rei Roberto Carlos. Então, criei também o quadro Lendas Urbanas, né, com aquelas histórias, né? Lendas Urbanas, muitas histórias, né? Então, Lendas Urbanas, o BG, né? Aquela músicazinha do Zé Ramalho que eu gosto muito, né? Mistérios da Meia-Noite, né? Falava do lobisomem, né? Então, fenômenos estranhos, por exemplo, fatos extraordinários que desafiam a lógica e a imaginação, né? Então, o BG, que identificava o quadro, aquela musiquinha do rei Roberto Carlos, fazia noite fria, eu logo fui dormir,
A voz me dizia assim, voltei, né? Aí o livro sumiu das mãos, né? Assim, é assim. Então, os fenômenos estranhos. Então, fenômenos estranhos, fatos que desafiam a lógica e a imaginação. Nosso quadro, por exemplo, também literatura de cordel, né? Literatura de cordel, o BG, identificando o quadro, era Pavão Misterioso, né? Com Ednardo, né? Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. E por aí vai, né? Então, eu recitava lá, durante o quadro, uma literatura de cordel. Então, nessa literatura de cordel vem todas as informações sobre o autor, né? se ele é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, onde ele nasceu, a obra dele, quantos literatura de cordel, quantos livretos ele publicou, né? E por aí vai. Eu também já recitei justamente o Pavão Misterioso, né? Que é do Coelho, né? Tem o nome dele completo, mas só vendo. Então, estava todas as características do autor e começava assim o Pavão Misterioso, né? Eu vou contar uma história que se deu no Oriente, de um rico comerciante, pai de 2 filhos somente. É a história mais bonita que se deu no tempo presente. Aí conta a história todinha do Pavão Misterioso, espetacular, né? História muito legal. Então, assim, são muitas emoções, né? Muitas emoções. O nosso quadro Quem Canta Seus Males Espanta, Cante e Encante, né? Cante que o João Nazarella garante, né? E lembrando do nosso querido Patativa do Assaré, de saudosa memória. Você, poeta da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu, né? Por aí vai. E a portuguesa língua, floresça, fale, cante, ouça-se e viva. A portuguesa língua, e já onde for, senhora vai de si soberba e altiva, soberana e altiva, né? Então, cante que seus males espante, né? Tristeza não paga dívida, a alegria também não paga, mas a alegria é melhor do que tristeza, fé em Deus e pé na tábua. Assim, o rádio a gente vai, vamos dizer assim, enfeitando o pavão, né? E cai no gosto do público, né? É uma conversa, né, entre um radialista e o seu público. Todos podem participar, os telefones estão liberados durante o programa. De repente alguém liga no meio de um quadro qualquer e diz: Jonas, eu quero aproveitar a audiência do seu programa, que o meu cachorrinho sumiu lá de casa, eu estou muito triste aqui atrás dele, não sei onde é que ele anda. Me ajude a encontrar o meu cachorro. Olha aí, a utilidade pública dentro do quadro, que não tem nada a ver, né? O quadro. Mas isso aí é maravilhoso, é o rádio. Isso aí nós amamos demais. Então, é um ponto espetacular a participação do nosso querido público, seja ele qual for, uma criança, um jovem, né? Um senhor idoso, uma senhora, um adolescente, né? Um rapaz, uma moça, qualquer pessoa que participe, até criança, né? Pois é, temos também, falando do público, né? Nós temos também Os Jovens Perguntam, nós temos um livro, né? Os Jovens Perguntam. São muitas perguntas e dúvidas que os jovens têm. E nós criamos esse quadro, Os Jovens Perguntam, né? Então é desse jeito, tem BG, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Olha aí, a música é muito linda, né? Então, são muitas emoções. Aí nós colocamos, né? Os jovens têm uma dúvida sobre... Aí fazemos as perguntas, comentamos, o público pode participar para dar opinião. Isso é espetacular, o rádio é o rádio.
Acabou o nosso tempo, voltaremos em outras oportunidades. Um cordial abraço, felicidades e até lá.